Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita gratidão que iniciamos mais um trabalho na casa de Francisco de Assis. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos levá-lo em nossos corações e que seu Evangelho seja para nós um esforço diário para podermos cumprir os seus ensinamentos. Hoje nós iremos falar sobre o amigo de Jesus, Lázaro. Então eu espero que todos possam acolher essas palavras, embora fique muito aquém daquilo que realmente foi essa amizade, essa história linda. Então vamos elevar o nosso pensamento, preparando esse ambiente. Aqueles que estão distantes e que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube agora, possam também receber as benesses que estamos recebendo nesse instante. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Na pergunta 938 de O Livro dos Espíritos, há uma observação em que Kardec nos coloca que Deus deu ao homem a necessidade natural de amar e de ser amado. E um dos maiores prazeres na terra é de encontrar corações que se afinizem com o seu. E é por isso que nós não devemos fechar o nosso coração, nem endurecê-lo, quando nós recebemos a ingratidão dos amigos, porque o homem de bem, ele recebe pelo bem que faz. Cícero, o filósofo grego, diz sobre a amizade que não existe mais doce, coisa mais doce, do que encontrar pessoas com as quais a gente pode falar todas as coisas, como se fosse nós mesmos. É muito difícil a gente encontrar alguém com quem a gente possa falar todas as coisas. Aquele pensamento mais secreto que só nós sabemos, sem que o outro nos julgue. Apenas ouça, nos acolha e entenda. É muito difícil, não é? Principalmente, sermos sinceros, independente se a gente compactua com a mesma crença, com o mesmo pensamento, não é? Porque nós podemos pensar diferente e aceitar aquilo que o outro pense, sem que a gente exclua aquela pessoa da nossa vida. Então, os amigos verdadeiros, eles, apesar de serem diferentes, eles nos respeitam na nossa diferença, não é? Esses dias mesmos eu estava falando que eu tenho duas amigas, muito amigas mesmo. Uma que está sempre com a razão, a outra que é dona da verdade. Então é muito difícil a gente lidar com isso,
não é? Mas, apesar de tudo, anos e anos convivendo de uma forma boa, né? Respeitando uns aos outros. Tem assunto que a gente não conversa, porque não vai chegar a lugar nenhum, a gente já combinou isso, e assim a gente pode levar uma amizade verdadeira. Mas há vários tipos de amizade, né? Há aqueles amigos que nós encontramos no centro, nas reuniões, nas palestras, no trabalho de assistência. Há aqueles também que nós temos amizade no local de trabalho, colegas de profissão. E há aqueles amigos que nós temos por uma determinada fase. Não é? Às vezes, por exemplo, numa escola, que a gente faz o curso e se dá muito bem, gosta muito desse amigo, mas cada um vai seguir um rumo, cada um segue a sua vida, e nós nos limitamos muitas vezes a nos encontrarmos uma vez por ano na reunião dos formandos e tudo mais. Mas já aprendemos o que tinha que aprender com eles, não é? E eles saem da nossa vida, né? Embora o carinho que a gente guarde, né? Mas há amigos também que são permanentes, amigos que são para a vida inteira, né? E que nós temos um crescente amadurecimento espiritual com eles. Vêm na nossa vida para ficar. Eles nos conhecem, mas também não nos julgam, entendem, está ali para qualquer coisa. E quando nós pedimos para o Dan Camargo fazer a arte dessa palestra, ele escolheu uma figura muito significativa, que é de Jesus indo por um caminho junto com Lázaro. E Jesus colocando as mãos nas costas de Lázaro, e me parecia que os dois iam conversando, né? Esse caminho deve ter sido feito muitas e muitas vezes, porque Jesus ia muito para Betânia, para a cidade de Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, descansar. Ele gostava muito de ir para lá. E é significativo porque os nossos amigos, e nós, quanto amigos, devemos caminhar ao lado de nossos amigos, nas horas felizes, mas, sobretudo, nas horas de dificuldade. Então, amigo é isso, andar lado a lado, fazer a mesma trajetória, um ajudando o outro. Jesus também falou sobre amizade, dizendo aos seus discípulos: eu não vos chamo de servos, mas agora eu vos chamo amigos, porque tudo o que eu sei de meu Pai, eu vos faço conhecer. Então, os servos, eles obedecem. Os amigos compartilham o coração. Jesus pedia coisas aos discípulos, né? E isso me conforta muito, porque aqui no centro eu pareço a mandona, né? Tem gente que fala, chefe, que não sei o quê. Então eu mando, pega esse legume, faz essa cesta, varre o chão, faz isso, faz aquilo outro. Mas Jesus também pedia. Então eu posso pedir, porque eu sou lá embaixo, né? Posso pedir e mandar. Mas Jesus pedia, né? Quando ele conheceu Tomé, ele pediu nas bodas, foi o primeiro ato dele. Ele pediu para que Tomé arrumasse bilhas de água, para que ele pudesse transformar aquela água em vinho, né? Ele também deu uma prova de uma amizade muito grande por Pedro. Depois que ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, ele voltou
a Pedro. Né? Encontrou com Pedro e disse a ele: tu me amas? Pedro falou sim. Então Jesus deu aquele exemplo do perdão, depois de Pedro ter negado 3 vezes. Né? Ele deu o exemplo do perdão e reergue o Pedro da culpa, porque Pedro estava muito deprimido, se culpava e não fazia mais nada. Então ele reergue Pedro para que Pedro desse continuidade à boa nova. Se não fosse Pedro, talvez nós não teríamos, o cristianismo hoje. Ele fundou a Casa do Caminho, trabalhou em nome do Mestre, deu apoio a todos os discípulos, principalmente naqueles momentos de perseguição. Mas com a gente não é assim. Nós não relevamos, às vezes, uma palavra dita sem pensar, daqueles que são próximos a nós, daqueles que são amigos. Nós simplesmente excluímos. Mas isso é um exercício que nós devemos fazer, principalmente hoje em dia, porque o estresse está muito grande, os problemas são imensos, e as pessoas ficam mais agressivas, mais ríspidas. Nós percebemos isso pela falta de paciência em todos os locais, seja no banco, numa feira de mercado, no trânsito, numa escola, etc. Então, nós temos que, quanto cristãos, termos um pouco mais de paciência, de compreensão, sem excluir as nossas amizades, dando oportunidade. Lázaro era amigo de Jesus, ele era irmão de Marta e Maria. Maria, aquela mesma que lavou os pés de Jesus com perfume, que foi criticada, porque o perfume era caro, e enxugou os pés dele com os cabelos. Então, Lázaro ficando doente, suas irmãs mandaram avisá-lo, dizendo: aquele que amas está doente. É interessante, não é? Essa identificação para Jesus, não se falou o nome, aquele que amas está doente, e ele sabia que era Lázaro. E ele fala: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E há muitas enfermidades que são para a glória de Deus. Há muitas enfermidades em pessoas familiares nossas, e aquelas enfermidades que vêm para nos despertar do sono. Despertar para a vida. Que vida? Espiritual. Porque nós estamos esquecendo das coisas do Espírito. Nós lembramos muito de Deus nas dificuldades, mas na hora que a gente tem que dar o testemunho, cumprir com aquilo que foi combinado lá em cima, com a nossa programação, porque muitos têm uma missão de ajuda para com o próximo ou na instituição, nós não damos esse testemunho. Quando nós estamos bem, nós simplesmente vamos levando a nossa vida material. Mas se a gente recolher essa doença, aceitar, curar, e souber aproveitar esse estímulo, então nossa evolução vai dar um salto. Jesus, embora amasse Lázaro, ele permanece mais 2 dias no lugar, mesmo Lázaro estando doente. Depois ele diz aos seus discípulos: vamos para a Judeia. Judeia era mais longe ainda, era distante de onde eles estavam, distante de
Jerusalém. E Jesus, naquela época, vivia rodeado já de uma multidão de gente, de pessoas necessitadas que queriam a cura, buscavam uma cura, mas de pessoas também que buscavam a palavra, os ensinamentos, o conforto de Jesus. Mas havia aqueles judeus e fariseus que também estavam lá e que pretendiam fazer uma armadilha para Jesus, para pegá-lo. E aí, os discípulos falaram o seguinte: mas, mestre, você saiu de lá e você quer voltar para lá? Você quase foi apedrejado. Queriam te matar. Aí Jesus falou assim: Lázaro dorme, eu vou para lá acordá-lo. Eu folgo para que lá não estivesse, para que podeis acreditar. Então, essa doença de Lázaro já estava prevista. Há muitos espíritos que reencarnaram junto com Jesus para servir de instrumento de cura, né? Para que Jesus pudesse curar. São espíritos missionários. Então, essa doença já estava prevista, né? Jesus sabia que Lázaro ia passar por isso. E aí, Jesus, estando próximo, né, do lugar em que Lázaro estava, Marta correu até ele, porque ficou sabendo que ele vinha vindo pelo caminho. E disse: Senhor, se estivesseis aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que tudo que pede a Deus, Ele vos concederá. E Jesus fala: aquele que crê em mim, mesmo estando morto, reviverá. Você crê nisso, Marta? Ela falou: eu creio que vós é o Deus vivo, é o Cristo que veio, que Deus nos mandou. Cristo não é Deus vivo, viu, gente? Deus é Pai, Cristo é Cristo, Jesus é Jesus. Mas ele era esperado, não é, pelas profecias. Então ali ele estava. E ela vai então avisar Maria. Maria vai até ele e se joga nos seus pés e chora. Jesus, nesse momento, ele chora também, compadecido das pessoas. Diz o Dr. Dias da Cruz, pela mediunidade de Andrei Moreira, no livro Alto Amor, que Jesus chorou não pela morte de Lázaro, porque ele ia ressuscitá-lo. Ele sabia que Lázaro estava em letargia e não estava morto. Mas ele chora pela incompreensão sobre a morte, não é, que as pessoas tinham e que nós temos hoje também. Né? Nós falamos que somos espíritas, que a vida é uma passagem, que a vida continua do lado de lá. Nós falamos, pensamos, mas ainda não sentimos dentro do nosso coração. Não é muito difícil a perda. E difícil, então, deve ser ir embora também, deixar tudo aqui. Mas, se nós aprendêssemos a lidar com mais naturalidade, nós seríamos, então, mais felizes. E Dr. Dias da Cruz também diz que Jesus chorou pela exigência humana, porque nós exigimos de Deus certas coisas que às vezes não está programado para recebermos, não é? Quando a gente aprende a entregar, aquilo que acontece a gente aceita. Porque Jesus também escutou as pessoas falarem. Se ele curou o cego, ele também podia ter
curado Lázaro antes dele morrer, já que ele o amava. Então havia aí toda uma cobrança, né? Chico foi perguntar ao Chico certa vez como que se fazia para ter uma boa morte. E ele disse que era tendo uma boa vida. Que aquele que faz o bem na vida vai ter uma passagem tranquila. É a única garantia que nós temos. Então, na visão científica, a letargia, que era o caso de Lázaro, era assim, uma morte aparente, né? A respiração se torna imperceptível, os membros se tornam rijos, os órgãos vitais funcionam muito lentamente e a pessoa tem aquele estado de morte mesmo aparente. Por isso que muitos no passado foram enterrados vivos. Vocês já ouviram falar de pessoas que reviraram no caixão, né? Hoje não acontece mais isso, por causa da preparação do corpo, né? Mas antigamente acontecia muito, e é uma das explicações de uma grande porcentagem de pânico das pessoas hoje. Tá? Aconteceu isso no passado, e muito pânico se deve a essa situação, não todos, mas uma parte. Tá? Não há muito tempo, alguns anos atrás, uns 20 anos mais ou menos, aqui na cidade de Guararapes, houve um velório, um senhor morreu. Tá. No meio do velório, ele se levantou do caixão. Nem a viúva ficou ali dentro. Nem a viúva. Ele não estava morto, viu? Ele estava só no estado de letargia e acordou, graças a Deus, né? Mas ninguém ficou perto. Dr. Bezerra de Menezes explicou para Ivone do Amaral Pereira, a sua médium, que fazia psicografias e que era levada por ele para fazer viagem astral. E ela também, interessante, ela também ficava em estado de letargia. Ela quase foi enterrada viva quando era pequena. Só não foi por causa da sua mãe, que percebeu, né? Então, ela fazia essas viagens astrais, ia no Vale dos Suicidas, por isso que ela escreveu Memórias de um Suicida, né? E Dr. Bezerra disse a ela que essa letargia de Lázaro se deve a uma depressão que ele teve por causa da enfermidade. Ele ficou doente, teve depressão e queria morrer. Ele desejava morrer. Então, ele entrou nesse estado de letargia. Na morte física, já é diferente, porque os laços fluídicos, eles se rompem, né? E liberta o espírito do corpo. Por isso que, muitas vezes, naquela enfermidade de longo prazo, às vezes nos velhinhos, né, eles ficam com esses laços muito frágeis. E até o idoso passa a viver os dois mundos, né? Ele vê coisas, às vezes é um tipo de ilusão, mas às vezes é verdadeiro, ele vive os dois mundos. Não é? E aí, na pergunta 423 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se na letargia o espírito pode se separar totalmente do corpo e voltar em seguida. Né? E os espíritos nos falam que uma vez que esses laços fluídicos se rompem e ocorre a separação do espírito, ele está morto. Ele não volta à vida.
Ele só vai voltar à vida no caso da letargia. Então, vamos imaginar que Lázaro estava enterrado já, ou melhor, numa caverna, porque não se cavava buraco, não é? Naquela época. Mas ele estava sepultado, já fazia 4 dias, considerado morto. Né? Então, como estava Lázaro lá dentro? Né? Nós sabemos que um paciente, por exemplo, de UTI, ele precisa de cuidados especiais, porque em pouco tempo o corpo começa a ter problema circulatório, escaras, infecções, uma série de problemas. Mas Lázaro estava lá, naquela caverna, fazia 4 dias, enfaixado, sem ouvir, sem enxergar. Não é? E aí Jesus pediu para que retirasse a pedra. Né? Pediu para as pessoas que ali estavam. E isso também é um símbolo para que a gente possa entender que nós precisamos uns dos outros. Precisamos da ajuda. Eu digo que em todos os livros que eu leio de André Luiz, Psicografia do Chico, o espírito vai resgatar algum espírito em sofrimento, sempre em equipe. Eles vêm para a Terra sempre em equipe. Né? Vai para o hospital em equipe. Então, se eles fazem isso, espíritos mais evoluídos, trabalhadores de luz, quem somos nós para achar que não precisamos de ninguém? Não é? Deveríamos também uns ajudarmos os outros, mas nós estamos nos posicionando uns contra os outros, não é? Estamos perdendo tempo aí numa polêmica, perdendo tempo em discussões, e não estamos fazendo o nosso trabalho de ajuda para que isso aqui fique melhor. Não é? Não adianta falar e reclamar do mundo se nós não estamos fazendo nada. Então, nós devemos perguntar o que eu estou deixando de fazer. Porque por pouco que a gente faça, já dá algum efeito. Né? Já é um bem. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: tomai a armadura de Deus para que possa resistir ao dia mau e ficar firmes. Falando que a melhor armadura de defesa se chama união e solidariedade. Né? Jesus nos socorre através de outras pessoas. Né? E nós achamos que damos conta de tudo sozinhos. Né? Às vezes a gente tem ali uma pessoa do lado, um familiar, que a gente poderia dividir, poderia pedir ajuda. Né? E nós carregamos aquilo num peso enorme, achamos que damos conta, e aí o que acontece? Nós quebramos emocionalmente. Né? Paulo dizia o seguinte: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo por todos, para chegar a salvar alguns. Né? E às vezes, Emmanuel nos fala que a gente precisa ajudar, saber ajudar, para que o nosso socorro não seja destrutivo. Né? Nós precisamos aprender a descer com Jesus, que também apagou a sua claridade para poder nos ajudar. Se não fosse isso, nós estaríamos mergulhados aqui numa escuridão. Né? Ele soube chegar até nós através de diminuir a sua claridade. E Emmanuel fala que cada um de nós
tem uma luz interna e que o nosso dever é iluminar aqueles que estão em nossa volta, mas que nós precisamos saber fazer isso. Esses dias eu fui visitar um amigo que estava acamado, muito adoentado, amarrado, de uma maneira muito forte, cortando os pulsos. E havia um moço cuidando dele, na posição de cuidador. E eu fui desamarrar e ele ficou bravo. Ele não queria que desamarrasse porque, com razão, o médico falou que era para ter amarrado para ele ficar com a sonda, não tirar a sonda. Então eu falei, olha, eu fiz enfermagem, pode deixar que eu entendo disso e tal. E ele ficou meio bravo, ficou bravo. Aí eu falei assim, bom, agora eu tenho que consertar isso, né? Ao mesmo tempo que precisava de uma firmeza. Aí eu comecei a falar para ele, nossa, mas é tão bom você estar aqui, porque você é forte, você pode tirar ele da cama, pode dar um banho. Deus pôs você aqui, né? Porque se nós formos muito arrogantes, e isso é fácil de ser, né? Arrogante, eu vim para trabalhar essa arrogância, nós não vamos conseguir o nosso objetivo, não vamos conseguir nada, né? Então, a melhor armadura de defesa é a união. E nós precisamos nos fazer fracos para ajudar os fracos. Fazer de tudo para podermos ganhar alguém, né? E conduzir não para nós, para o nosso ego, conduzir para Jesus. Então, a caverna de Lázaro, ela representa uma escuridão emocional, que nós muitas vezes nos escondemos, não é? Para que o nosso problema fique com a gente, guardado, não é? E isso não é bom. Nós podemos dividir, né? Podemos dividir com Deus, porque quando a gente entrega nossos problemas para Deus, aquilo fica mais leve, porque tem coisa que não tem como nós resolvermos. Nós temos que entregar. E não adianta a gente ficar batendo naquela tecla. Não adianta a gente ficar gastando energia com aquilo. Mas se nós entregarmos, aquilo vai fluir. Aquilo vai andar, né? Então, muitas vezes a gente quer um milagre, a gente quer uma cura instantânea, né? Mas a cura, ela é um processo lento, que depende do nosso autoconhecimento. Nos conhecermos, identificar os nossos traumas, que traz o sintoma para o nosso corpo, e agir na causa. Se nós não mudarmos a causa, nós não iremos, então, curar aquela enfermidade, né? E a doença, ela vem para nos corrigir. E Emmanuel nos fala que a correção, ela é rude, ela é amarga, ela judia da gente, a princípio. Mas aqueles que aceitam, né, a correção, então eles recebem os frutos de justiça e de bênçãos. Não tem como, a reparação, ela vem também, mas não vem suave. É aquele cascão que a gente tira da panela, quando a panela queima. Então a gente vai raspar aquilo, a gente vai doer. A reparação dói. Mas pelo menos nós estamos reparando, não estamos contraindo débito nenhum. A reparação daí, então, se soubermos, ela se torna um remédio, né? O livro dos médiuns nos fala sobre casos de obsessões graves, de fascinação, de subjugação, que é um processo mais grave da obsessão.
porque uma obsessão leve, eu acredito que todos nós temos em algum momento da vida. Mas ele nos explica essas obsessões, não é, que acometem certas pessoas e elas passam a não criticar os seus atos, nem julgar os seus atos, né? Principalmente aquele que está fascinado. Ele acha que ele está certo, ele faz coisas porque ele acha que é verdade, que é verdadeiro, que é o melhor. Ele te convence que aquilo é o melhor. E se você escutar meia hora, você acha que é o melhor mesmo, né? Então, ele não aceita ser contrariado. Então, ele representa muitas vezes um perigo para a família, né? E não é fácil ter paciência com essas pessoas, não é? Porque ele quer tudo a seu modo. Ele agride verbalmente, quando não fisicamente, mas ele é agressivo. Então, essas pessoas precisam de ajuda, mas também tem que querer ser ajudado. Quando Lázaro dá a ordem, quando Jesus dá a ordem para Lázaro sair da caverna, ele está falando que Lázaro tem que fazer o movimento dele, tem que querer, tem que ir para a cura, tem que dar os passos. Mas muitos de nós não queremos dar os passos para a nossa cura, queremos aquele milagre que vem do alto, não é? Então, precisamos muitas vezes das instituições de saúde, precisamos do psiquiatra, do remédio, e precisamos também vir ao centro, tomar o passe, não é? Para poder restaurar aquela energia e a vontade da pessoa para que ela possa lutar, fortalecendo ela, né? Mas nem sempre a gente pode fazer isso por eles, não podemos, e a gente sofre. No começo da minha mediunidade, né, assim, alguns anos que eu tinha já desenvolvido a minha mediunidade, eu atendia as pessoas, e tinha um moço que eu queria muito bem, ele, a mãe dele, muito amiga, a mãe, e eu queria ele muito bem. E eu via as coisas e eu já sabia, e eu falava, olha, isso não vai dar certo, não vai por aí, não faz esse caminho. E aí eu ficava em casa, ai meu Deus, ele não pode ir por esse caminho, ele não pode fazer isso, ele vai sofrer, ele não sei o que, ele não sei o que lá. E aí uma protetora pegou e falou assim para mim, filha, você não pode sofrer mais que ele. Você está sofrendo mais que ele. Tem muitas pessoas que têm que ir lá na parede, bater a cabeça e voltar. E se você fizer isso, você vai para o buraco junto. E você precisa estar fora para poder tirar ele do buraco. E se você continuar desse jeito, nós vamos tirar a sua mediunidade. Nós vamos suspender a sua mediunidade. Você vai ter que ser forte para poder ajudar. Então, a gente vai aprendendo, não é? Que a gente não pode carregar a cruz do outro, a gente dá os recursos para que o outro carregue, né? Para que o outro possa caminhar pelos próprios pés. Mas muitos se colocam no papel de vítimas, acham que não merecem ajuda, se sentem culpados por alguma situação, algum fato. E há muitos espíritos que estão no umbral que poderiam sair de lá. Os espíritos amigos, familiares, vão lá tirar, mas não conseguem, porque eles não querem. Eles acham que merecem estar ali, que tem que ficar pagando
e sente culpa, né? Então, se Deus nos perdoa, por que nós não podemos nos perdoar? Nós podemos reconstruir, fazer diferente, reparar, né? Que não seja com aquela pessoa, talvez, mas com outros, em favor de outros. E poucos, então, conseguem a cura real, né? Muitos conseguem uma cura temporária, né? Mas não se propõem firmemente a uma mudança. Então, continuam, depois de curados, com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas, principalmente depois que perde o medo de morrer, né? Então, eu penso assim, muitas pessoas chegaram aqui com doenças graves, prometendo que, quando curados, iriam estar aqui fazendo a caridade, projeto, sonho, promessa com Deus, barganha com Deus. Se todos que prometeram estivessem aqui, a gente estava com o nosso voluntariado que não tinha onde pôr. Mas o que acontece? Muitos alcançam a cura, se prendem às coisas materiais e não voltam, ou vão por outros caminhos, até rescindir aquela doença, porque a causa não foi extirpada, né? Então, eles voltam nos velhos hábitos, porque, Deus é misericordioso? A misericórdia de Deus é infinita. Mas Deus permite o amadurecimento pela dor, já que a pessoa não quer aprender, né? A pessoa não quer se modificar. Então, a frequência no centro é muito importante, né? Há casos, por exemplo, que a pessoa está com câncer, ela no tratamento do passe, da fluidoterapia, né, ela vai alcançando uma imunidade. A energia dela vai ficando mais positiva, aqueles pensamentos negativos vão sendo substituídos por outros positivos, ela se fortalece, ela sai daquela faixa vibratória mais pesada, mais negativa. Diz as pesquisas que 40% dos religiosos têm menos chance de cair em depressão, né? Então, isso é um sinal que a gente deve procurar Deus, né? Seja que religião que for, né? Então, Francisco de Assis, ele também tinha muitos amigos, né? E eles andavam sempre em conjunto. Iam pela estrada, iam conversando, aprendendo. Tinha o Frei Aprígio, que ele foi banhado com água e sarou da lepra. E tinha um frei que era muito amigo de Francisco de Assis, que era o Frei Leão, que foi sepultado ao lado de Francisco de Assis, lá em Assis, na igreja. Tem os dois lá na igreja, né? Um do lado do outro, e os outros também estão ali, alguns. E certa vez, Frei Leão perguntou para Francisco de Assis, qual o dever de mais urgência para com Deus? O que é mais urgente para Deus? Então, ele fala assim, amá-lo sobre todas as coisas. E sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos no lugar deles, na reta da humildade, na reta da paciência e na reta da amizade. Tudo mais virá como inspiração divina para nos moldar, como se fôssemos instrumentos da divindade andando no mundo. Então, Francisco, assim, aconselha a nos colocarmos como instrumento da divindade, né?
Lázaro sabia o valor da amizade. Depois que ele foi ressuscitado por Jesus, ele não saiu de perto de Jesus. Aquela cura, né, que Jesus fez para Lázaro, ressuscitando Lázaro, selou o destino de Jesus. Porque muitos judeus passaram a acreditar em Jesus. Mas os fariseus decidiram matá-lo, né? Só que acontecia uma coisa interessante. Lázaro era considerado impuro. Então, os fariseus tinham leis de pureza, né, para separar aqueles que eram puros e impuros e aqueles que seguiam a lei e não. E uma das regras de impureza era não tocar no morto e não estar no ambiente do morto. Então, Lázaro, de certa forma, protegia Jesus. Quando Jesus derrubou as mesas do cambistas, diz Lázaro, em seu livro chamado Lázaro, que ele só não foi preso e morto naquele instante porque ele estava lá. E os guardas não se aproximavam de Lázaro para não serem impuros. Então, depois disso, depois que Jesus é crucificado, Lázaro vive ainda mais 30 anos. Ele vai para as Galhas e vai, junto com as suas irmãs, pregar a palavra, né? Então, Jesus é nosso amigo incondicional, de todas as horas, né? De todos os instantes. Ele nos conhece, o mais profundo sentimento, o mais profundo pensamento, tudo de ruim que nós fizemos em todas as existências, que a gente nem tem acesso, né, para que a gente não se sinta mal, mas Ele nos ama mesmo assim. Então, que nós possamos chamá-lo à nossa presença, confidenciando, conversando com Ele, dizendo das nossas angústias, das nossas ansiedades, pedindo a sua orientação, a sua força, para que nós possamos caminhar com segurança. Então, vamos elevar o pensamento, vamos visualizar Jesus, sua figura meiga e serena. Vamos nos dirigir mentalmente para um lindo jardim, um campo com gramado verde. Nós chegamos a sentir o cheiro das flores, do capim, do orvalho da noite. É noite e as estrelas brilham. Faz muito tempo que não vemos a noite. E entre todas as estrelas, uma que brilha mais que as outras, um astro azul. E a luz azul desse astro se transforma no nosso Mestre, que se aproxima de nós. E olhando em nossos olhos, Ele nos diz que nunca estivemos sozinhos. Ele sempre esteve conosco. Obrigada, Senhor, pela bênção da vida, dessa doutrina que nos esclarece, nos conforta. Abençoe, Senhor, todos aqueles que aqui se encontram, a nossa casa de oração, aqueles que aqui frequentam, e principalmente os nossos irmãos espirituais necessitados. Para eles, fazemos a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.